Amém. Que Deus abençoe a leitura da palavra e edifique o nosso coração nessa noite. Os irmãos podem sentar. Eu acabei esquecendo de colocar aqui também, no celular, a projeção. Então, vou pedir ajuda aqui aos irmãos, tá? Tem uma frase aí de um pastor alemão, e eu quero que os irmãos leiam comigo, leiam para mim essa frase, que está iniciando ali a introdução. Os irmãos podem ler? Esse é o nome do pastor que falou isso, né? É um nome complicado de dizer. É Dietrich Bonhoeffer, que é alemão, tá? Esse é um pastor alemão que viveu um pouquinho anterior ao início da Segunda Guerra Mundial. No contexto da Segunda Guerra Mundial, meus irmãos, os irmãos conhecem muito bem a história. Hitler, ele fez o que fez, né? Só que o que muitas pessoas não conhecem é que Hitler, ele seduziu a igreja luterana alemã. De maneira tal que a igreja luterana alemã, ela acabou apoiando tudo aquilo que Hitler fez no seu regime. E dentre os pastores que faziam parte da igreja luterana alemã, muitos seguiram aquele regime cruel. Tantos não seguiram aquele regime cruel. Muitos fugiram da Alemanha e foram para os Estados Unidos, e outros ficaram na Alemanha e decidiram se opor ali àquele regime que estava sendo estabelecido. Um desses pastores que protestou contra a igreja seguir a Hitler foi justamente esse homem aí, Dietrich Bonhoeffer. Ele se levantou numa oposição severa ao regime. E o que aconteceu com ele? Já que ele não estava concordando com aquilo, já que ele havia denunciado aquilo, e já que é muito controverso na história dele, ele participou de um plano para assassinar Hitler, né? Muitos alemães não concordaram com aquele regime e planejaram assassinar Hitler para derrubar o regime. Esse pastor participou dessa rebelião, tentando derrubar o regime. E ele foi preso no ano de 1940 e foi conduzido a um dos campos de concentração ali na Alemanha. E durante o seu período que ele estava na cadeia, ele começou a escrever. E escreveu bastante. Ele já escrevia antes, mas aí, naquele período ali na cadeia, ele começou a escrever. Existe um livretinho que ele escreveu que se chama Resistência e Submissão. São cartas que ele escreve para os seus familiares. Ele escreve da cadeia para os seus familiares. Ali tem cartas para a mãe, tem cartas para o pai, tem cartas para alguns familiares, para algumas pessoas que mantinham contato com ele ali. E é interessante olhar essas cartas e ver que mesmo ele preso, ele nunca perdeu a fé dele. E ele nunca perdeu a esperança em Cristo, né? Mesmo ele sentenciado, a fé dele o auxiliou ali naquele momento de provação e naquele momento de privação. As orações que ele faz são orações belíssimas. Inclusive, em 1941, durante o mês de dezembro, que era o mês natalino, ele escreve algumas orações ali voltadas para a data do Natal, que são orações belíssimas. São belíssimas. E esse livretinho está disponível na internet. Os irmãos, se quiserem dar uma olhada, é Resistência e Submissão. Qual foi o fim de Dietrich Bonhoeffer? Ele morreu enforcado. Em 1942 e 43, se eu não me engano, ele morreu enforcado. Qual foi o preço do discipulado para esse pastor alemão? A própria vida. Para ele custou a própria vida. E esse texto fala justamente do preço do discipulado. O quanto custa servir a Jesus.
o quanto custa estar com Jesus, o quanto custa para aqueles que decidem, mediante a ação do Espírito Santo do Senhor no nosso coração, porque essa decisão não é nossa. Essa decisão é nossa, mas é uma decisão que é incentivada pelo Espírito Santo no nosso coração, porque se não houver a obra do Espírito Santo no nosso coração, ninguém decide por Jesus, né, irmãos? Mas uma vez que a graça nos visita, somos tocados pelo Espírito Santo do Senhor, então desejamos estar com Cristo. Desejamos nos tornar discípulos do Senhor. Desejamos viver com Cristo. Entregamos a nossa vida ao Senhor, porque, é claro, Ele entregou a vida dele para nós primeiro. Numa atitude moral, nós desejamos estar com Ele, queremos estar com Ele. O que muitas vezes nós não refletimos muito bem, ou muitas pessoas não refletem muito bem, é que para estar com Cristo é necessário pagar um preço. Existe um preço a pagar, irmãos. Assim como nós entendemos que a graça nos alcança de maneira gratuita, mas para experimentarmos a graça, houve um sacrifício grande da parte de Jesus para que isso fosse possível você experimentar, eu experimentar, nós experimentarmos. A graça é de graça para nós, mas a graça não foi de graça para Jesus. Para Jesus custou a vida dele, custou todo aquele sofrimento, toda aquela agonia e a necessidade dele levar todos os pecados ali naquela cruz. Porque se ele não levasse o nosso pecado, não haveria salvação para nenhum de nós. Porque nós já estávamos praticamente condenados, irmãos. Mas Jesus muda tudo. Quando então o Espírito Santo de Deus esclarece isso na nossa mente, automaticamente nós queremos então dedicar nosso coração, nossa vida, nossa alma, nossa existência a esse Senhor, esse Salvador Jesus Cristo. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós esquecemos de pensar no preço que custa seguir esse Jesus. É muito maravilhoso quando nós temos a oportunidade de olhar para o Evangelho e ver as obras de Cristo. O que Cristo fez, o que Cristo realizou, o que Ele faz e o que Ele realiza hoje. Como Ele visita corações, como Ele cura doenças, como Ele liberta encarcerados por Satanás, como Ele está atuante hoje ainda, irmãos. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. O que Ele realizou ontem, Ele realiza hoje e Ele realizará no futuro, porque Ele é Senhor e porque Ele é Salvador. Mas nós não podemos deixar de entender que estar com Jesus exige de nós um compromisso tal, irmãos, que muitas vezes vai ser necessário a gente perder algumas coisas para estar com Ele. E o texto fala justamente sobre isso. Através de 3 personagens, o texto vai mostrar o quanto é custoso seguir a Jesus da maneira que Ele quer que nós o sigamos. Não da maneira que muitas vezes nós queremos seguir, ou não da maneira que muitas vezes as pessoas querem seguir. O primeiro personagem, então, irmãos, está presente no versículo 18, quando o texto fala assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Jesus estava sempre sendo seguido por muita gente. A fama de Jesus percorria. E é interessante nós observarmos que Jesus ele vem num tempo onde talvez o tempo mais precisasse dele, e mais precisasse da pessoa dele e da atuação dele. O apóstolo Paulo fala que ele vem na plenitude dos tempos. Israel é escravo e vive uma condição miserável. Não apenas uma condição miserável fisicamente, não, mas uma condição miserável espiritualmente também. Porque Israel estava totalmente afastado de Deus. Viver uma vida longe de Deus, meus irmãos, imputa ao homem, ou seja,
resulta na vida do homem uma vida de caos e desordem, irmãos. É muita miséria, é muita doença. Esse é o cenário em que Jesus vem. E aí Jesus, meus irmãos, ele começa a realizar assim coisas sobrenaturais. Ele começa a curar doentes, ele começa a alimentar multidões, ele começa a expulsar demônios, coisas que as autoridades religiosas não faziam, porque elas não tinham autoridade, e ele ali estava fazendo a vontade de Deus, anunciando o reino de Deus e fazendo a vontade do Pai. E é claro, meus irmãos, aquilo impressionou muitas pessoas. As multidões ficaram impressionadas. As pessoas ficaram impressionadas. Só se ouviu falar, meus irmãos, em ressurreição de mortos só no episódio de Eliseu. Durante toda a história de Israel, nunca mais se ouviu falar de ressurreição dos mortos. Jesus Cristo vai lá e ressuscita o morto. Aquilo deixou as multidões maravilhadas. Num tempo de muita miséria, ele multiplica lá pão e peixe e as pessoas ficam impressionadas com aquilo. E ele alimenta toda aquela multidão e as pessoas ficam maravilhadas com aquilo. E a multidão começa então a estar perto de Jesus, começa a segui-lo, começa a querer estar perto dele. Mas qual era o real motivo daquela multidão querer estar com Jesus? O real motivo é revelado lá no Evangelho de João, capítulo 6. Quando logo após a multiplicação, Jesus vai falar para eles: olha, vocês estão me seguindo. Sabe o que vocês estão me seguindo? Sabe? Vocês estão me seguindo porque eu multipliquei o pão e o peixe. É por isso que vocês estão atrás de mim. E aí Jesus começa o discurso: vocês deveriam buscar um alimento que não perece. E aí Jesus está falando dele mesmo. Porque as pessoas não estavam interessadas na pessoa dele, mas sim naquilo que ele havia realizado anteriormente. Essa era a real motivação porque aquelas pessoas estavam atrás de Jesus, porque elas queriam comer mais pão. Era simplesmente isso, irmãos. Era simplesmente isso. Imagine só numa terra de muita fome, Jesus multiplicar alimento. Um homem multiplicar o alimento. Imagina alguém chegar naquelas regiões miseráveis do Brasil, porque há, multiplicando ali alimento, como vai ser, qual o alvoroço que vai ser, irmãos? Mas aí Jesus adverte a multidão: o real motivo de vocês estarem me seguindo devia ser vocês desejarem o pão que desce do céu, que era ele mesmo, né, irmãos? A real motivação das pessoas seguirem Jesus deve ser o quê? Deve ser quem? Ele mesmo. Se Jesus vai te dar emprego ou vai me dar emprego, se Jesus vai curar a minha doença ou não vai curar a minha doença, se Jesus vai curar meu familiar ou não vai curar meu familiar, se ele vai multiplicar os meus recursos ou se ele não vai multiplicar os meus recursos, aquilo que me faz segui-lo é a sua própria pessoa. Então, independente daquilo que aconteça, sempre vamos querer estar com ele, porque ele não nos abandona. É claro, meus irmãos, que em contrapartida, nós recebemos várias promessas. Nós recebemos várias promessas e somos consolados. Mas essa multidão aqui é composta de pessoas que querem estar com Jesus por interesse. Se elas fossem interpeladas e perguntassem a elas: vocês são discípulos de Jesus? Vocês são discípulos de Jesus? Não, calma aí, eu não sou discípulo de Jesus, não. Ele é legal, eu gosto dele. Eu gosto dele. Ele fala algumas coisas legais, algumas coisas maneiras, como, por exemplo, devemos amar um ao outro.
Devemos amar um ao outro, isso é legal. Mas aí quando Jesus fala que o homem tem que abandonar o seu pecado e que tem que viver uma nova vida, então Jesus deixa de ser interessante. Essa multidão só está interessada, meus irmãos, no espetáculo da fé. Somente no espetáculo da fé. Elas não têm nenhum interesse na pessoa de Jesus. E hoje nós vemos nas igrejas muitas pessoas que estão nesse grupo e se identificam com esse grupo. De pessoas que perseguem o Senhor e querem que Ele realize determinadas coisas. Tentam barganhar com Cristo. Olha, eu me torno discípulo sim, se você me der aquilo que eu quero. Mas com Cristo não funciona assim. Com Cristo não é assim e não pode assim. Então que o Espírito Santo do Senhor nos livre de estarmos nesse grupo aqui, que não conhecem a Cristo, que não se interessam pelo Senhor e que também não despertam o interesse do próprio Senhor. Porque os irmãos podem ver no versículo que Jesus vai se afastar dessa gente. Ele vai se afastar dessa gente, ele não tem interesse nessa gente. Ele não tem interesse no indivíduo que o segue sem perceber a grandeza que é segui-lo. Sem perceber quem ele é. Senhor e Salvador de toda a humanidade. Pessoas que olham para ele, ele é legal. Ele é legal, ele é um profeta. Ele falou algumas coisas interessantes. Mas eu não quero segui-lo, eu não sigo. Eu estou aqui só pelo espetáculo da fé. Jesus não tem interesse nessa multidão, nessas pessoas. Ele se afasta dessa multidão. E ao se afastar da multidão, ele é interpelado pelo segundo personagem que aparece na parábola, que é o fariseu. E o fariseu vai dizer para ele: então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí a resposta de Jesus no versículo 20, mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus os ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos parafrasear Jesus aqui. Está todo mundo bonitinho no seu lugar, eu não tenho onde morar. Eu não tenho onde morar. Eu não tenho onde dormir. Se nós pararmos para pensar nessa frase aqui, irmãos, ela é uma frase chocante para nós. Porque se Jesus está falando que não tem onde dormir, ele está falando que não tem onde dormir. Aí você pergunta: mas pastor, Jesus não tinha onde dormir? Não, ele não tinha onde dormir. E onde ele dormia? Eis a questão. Se ele não tinha onde dormir, onde ele dormia? Irmão, Jesus, ele vinha de Nazaré. A origem dele é de Nazaré. A casa dele, a residência dele ficava em Nazaré. Só que ele não ficou em Nazaré. Ele era um pregador itinerante. Ele ia daqui para lá e de lá para cá. E as cidades, meus irmãos, elas ficavam distantes uma das outras. E Jesus, ele, sendo o rei dos reis, ele veio nascer numa estribaria. Então, Jesus não tinha posses materiais, gente. Para ter um camelo, um burro, um cavalo, só quem era rico que tinha isso. Jesus andava a pé, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E tinha lugar que ele estava que ele não tinha onde dormir. Como Jerusalém. Jerusalém era uma capital. Alugar um quarto em Jerusalém era algo assim muito caro. Então é a questão: onde Jesus dormia muitas vezes, irmão? Jesus dormia na rua mesmo, com um mendigo.
Porque não tinha onde ficar. Vai ficar onde? Aqui, eu não tenho onde ficar. Você quer me seguir assim mesmo? Tem dia que eu durmo na rua. Você quer dormir na rua? Bem, para estar comigo, esse é o preço que você tem que pagar. Agora, quem chega diante de Jesus todo entusiasmado, o texto, ele nos dá a entender, irmãos, que o fariseu chega diante de Jesus todo entusiasmado. Não, Senhor, eu vou te seguir. E aí Jesus, joga um balde de água fria nele. Ó, tu quer me seguir? Eu vou te falar a realidade de me seguir, rapaz. Seguir implica algumas coisas aí, né? O fariseu, meus irmãos, no período de Jesus, ele tinha tanto prestígio social quanto o sacerdote tinha prestígio social. E o sacerdote, na comunidade de Israel, era o cargo que se mais tinha prestígio social e até mesmo mais do que o próprio rei na época dos reinados de Israel, irmãos. O fariseu é equiparado ao sacerdote. Então, vocês estão diante de uma figura que tinha muito dinheiro e tinha muito prestígio social. E está com um coração maravilhado e empolgado por Jesus e chega para Jesus e faz essa proposta. Olha, e Jesus vai logo tocar na ferida dele. Tá, você quer me seguir? Então, vou te falar a realidade aqui da questão. Olha, as aves... As raposas têm seu ninho, a ave do céu, a raposa tem seus covis, a ave do céu tem seus ninhos, e o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha lugar para dormir em determinadas cidades, então ele dormia no chão mesmo, na calçada, no chão. Era ali que Jesus dormia. E agora aquele homem cheio de encanto por aquilo que Jesus está fazendo e por aquilo que Jesus está realizando, vai falar assim para ele: eu quero seguir você. E aí Jesus vai falar para ele: então você quer me seguir? Só que você precisa pensar no preço a pagar para me seguir. Você vai deixar a sua casa confortável, vai comigo para Galileia, e quando eu chegar lá e não tiver lugar para dormir, você vai dormir na calçada do meu lado? Opa, calma aí, Jesus. Rapaz, eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Calma aí, deixa eu então, assim, calma aí, deixa eu pensar aqui então nisso. Deixa eu pensar nisso. Para o fariseu era um preço muito alto. E ele não quis abrir mão do conforto dele, nem da vida dele, para seguir Jesus. Como aquele homem que era religioso e chega diante de Jesus e sabe os mandamentos, e Jesus diz: vai e vende tudo que tens e vem comigo, e terá um lugar no reino. Como se desfazer de tudo aquilo que eu tenho para segui-lo, Jesus? O texto fala que ele era um homem de muitas propriedades. E a imagem que o fariseu vê aqui é a imagem que aquele homem religioso viu de Jesus. Um homem sem posses, um homem humilde, um homem que devia ter as sandálias rasgadas porque andava muito. Um homem com muita poeira na roupa porque Jesus andava muito também. Uma fisionomia com um aspecto de cansaço, porque não tinha transporte, o transporte era caro. Então Jesus andava às distâncias a pé, de uma cidade para outra, dormindo na rua, dormindo no chão. O aspecto de Jesus não devia ser um aspecto muito atraente àquele homem. Então ele recua e admite que o preço para estar com Jesus era um preço muito alto e que ele não queria pagar esse preço. Assim como muitas pessoas que estão naquela multidão e que amam o espetáculo da fé, quando estão pessoalmente com Cristo, e quando Cristo anuncia o preço que é segui-lo, elas recuam também. Tem muita gente hoje que recua.
Tem muita gente hoje que recua diante esse chamado do Senhor. Tem muita gente que não quer pagar o preço. Tem muita gente que não quer deixar a sua vida confortável e a sua comodidade para estar com Cristo ou para ser instrumento nas mãos do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. O Evangelho hoje é colocado como, sabe, um evangelho... O evangelho que é descrito hoje não é um evangelho bíblico. Promessas que são feitas, que não são bíblicas. Afirmações que são feitas e que não são bíblicas também. Porque em nenhum momento você, sendo discípulo de Jesus, você vai parar de sofrer. Porque você não vai parar de sofrer. Pelo contrário, o texto está falando que você vai sofrer mais ainda. Imagina aquele fariseu, poxa, eu vou dormir na rua? Que isso, Senhor? Que isso? Vou dormir na rua. E aí ele se depara com a realidade. Se depara com a realidade. Como muitos pastores alemães, diante da sedução de Hitler, não quis abandonar aquela comodidade, porque apoiando aquele regime cruel, eles manteriam a vida dele, eles não seriam perseguidos, eles não seriam presos. E, em contrapartida, eles ainda seriam ricos. Eles abandonaram o discipulado, deixaram o discipulado. E Dietrich Bonhoeffer, que resistiu, que se apegou ao Evangelho, que viu que o que estava acontecendo naquela nação era algo de Satanás, que se apegou a Cristo Jesus, ele pagou e pagou com sua vida. Primeiro pagou com a sua liberdade, depois pagou com a sua vida. Não podemos, meus irmãos, ser românticos e achar que seguir a Cristo não vai implicar em perdas. Porque vai sim. Porque se você ama mais a sua vida, então o texto escatológico diz que você vai perdê-la. Em contrapartida, se você perde a sua vida, o texto escatológico diz que você vai ganhá-la. Quando Jesus Cristo quando a pessoa de Jesus, a figura de Jesus, está à frente da sua própria vida e da sua própria existência, então você assumiu o verdadeiro discipulado. E aí você vai ganhar a sua vida, vai ganhar a sua vida eterna. Mas aqueles que recuam e não enxergam a beleza que é estar com o Salvador, perdem as suas vidas. A última figura que o texto vai dizer, meus irmãos, é a figura do próprio discípulo. O versículo 21, versículo 22 vai falar assim: e outro dos discípulos lhes disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou, porém, Jesus: segue-me e deixe os mortos a sepultarem os seus próprios mortos. Versículo 21 vai falar que o terceiro personagem é um discípulo. Ou seja, era alguém que estava seguindo a Jesus já há um tempo. Estava com Cristo já há um tempo. É uma figura distinta da multidão que só se interessava naquilo que Jesus podia dar. Era uma figura distinta do fariseu que se recuou diante daquilo que Jesus falou para ele. Agora nós temos a terceira figura, que é o discípulo, que é aquele que está com Cristo, que é aquele que já iniciou uma caminhada, já iniciou uma jornada com Cristo. O discípulo não está isento, meus irmãos, também de entender o preço do discipulado. Ele precisa entender o preço do discipulado.
O discípulo pergunta a Cristo: olha, Senhor, deixa eu sepultar meu familiar. Nesse trecho parece até que Jesus está, assim, descumprindo o mandamento de Êxodo, né? Que diz que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe. Parece até uma contradição, né? Será que Jesus está desconsiderando aquilo que o texto está falando lá atrás? Honra teu pai e tua mãe? Porque, na verdade, se nós olharmos e percebermos, né, ele tinha, de fato, uma responsabilidade com seus pais. Ele tinha uma responsabilidade com seus familiares. Eis aqui, meus irmãos, uma questão que é revolucionária na pessoa de Jesus. É claro que Jesus não está desqualificando o mandamento. Você, a partir dessa palavra, você pode falar: Jesus desqualificou o mandamento de honrar. Não, claro que não. Eu e você precisamos ainda cumprir esse mandamento de honrar nosso pai e nossa mãe. O que Jesus está ensinando ao discípulo é que a prioridade das coisas sofreu uma alteração. As coisas mudaram, né? Porque no contexto anterior a Jesus, de fato, a família era o elemento mais importante da sociedade. Isso não quer dizer que a família perdeu sua importância, não. Mas no cenário em questão, a família era o elemento mais importante daquela sociedade ali. Só que com a figura do Salvador e do Senhor, daquele que veio resgatar o seu povo, as relações de prioridade, elas vão mudar. Elas mudaram agora, a partir de Jesus. E a partir da experiência com Jesus. Isso significa que o discípulo está sendo ensinado que antes a coisa mais importante da vida dele era a família. Ela não deixou de ser importante. Só que agora, à frente da família, tem alguém. À frente da própria família tem alguém. À frente da nossa própria família tem alguém agora. E quem é esse alguém? Quem é esse alguém? Jesus. Jesus. Aquele que o apóstolo Paulo diz: olha, ele me amou. E por mim ele se entregou. Ele me amou e ele por mim se entregou. Seu pai não fez isso por você, sua mãe não fez isso por você. Sua mãe não é sua salvadora, seu pai não é seu salvador. Embora você entenda que eles sejam bênçãos de Deus na sua vida. Mas quem morreu na cruz por você? O seu Salvador. O seu Senhor, o seu Salvador. Ele te amou. E ele se entregou por você. Ele desistiu da vida dele, da existência dele aqui na terra. Ele se submeteu todo aquele sofrimento, toda aquela dor. Ele resistiu à pressão da justiça de Deus sobre ele. E a pressão de todos os pecados sobre ele. Para ser o seu Salvador. Para ser o seu Senhor. Então, não podemos amar mais ninguém do que nós precisamos entender que até em questão dos nossos amores mudou isso. Nós amamos o nosso papai, nós amamos a nossa mamãe, nós amamos nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, né? Nós amamos todos eles. Todos eles. Mas o amor que sentimos pelos nossos queridos não pode ser um amor maior do que nós sentimos pelo nosso Salvador.
pelo nosso Salvador. E eu ensino isso para minha filha mais nova. Olha, o amor de Jesus por você é um amor muito mais perfeito do que o meu amor por você. Meu amor é cheio de falhas, porque eu sou ser humano e tenho falhas. Mas o amor de Cristo por você é um amor sublime, perfeito, grandioso, extraordinário, capaz de tirar você do inferno e colocar você no céu. Então, você deve amá-lo acima de todas as coisas que existe no mundo, que existe sobre a face da terra. Então, até nas relações familiares, agora Jesus está ensinando o seu discípulo, olha, a questão mudou. Primeiro sou eu, e depois você vai ver os seus familiares. Você tem que me amar mais do que você ama estes. Como ele interpelando Pedro. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. E aí Pedro fica triste, né? Porque o Senhor insiste. Mas você me ama mesmo, Pedro? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, então esse amor aí precisa amadurecer, né? Porque tu falava que me ama, falou que me amava antes, né? Quando a situação apertou, Pedro, tu sumiu. Não te vi. É claro que Jesus não falou isso para Pedro, né? A gente está parafraseando. Mas Jesus estava arguindo a Pedro, ensinando a Pedro, olha, Pedro, teu amor precisa amadurecer. Porque eu quero colocar as minhas ovelhas nas tuas mãos. Aí imagine agora, a situação aperta, você abandona as ovelhas e vai embora de novo. Não dá, Pedro. Você tem que me amar mais do que esses me amam. E o nosso amor por Jesus, meus irmãos, deve estar acima da nossa própria vida, acima da nossa própria existência. Se for necessário perder a vida para que o nome de Cristo seja glorificado, esse é o chamado do cristão. Esse é o preço do discipulado. Esse é o preço do discipulado. E Jesus, ele é bem realista. Jesus, ele não engana ninguém, né? Ele não engana ninguém. Olha, vou te falar como é que é a situação. A situação é essa. E ao discípulo, olha, discípulo, deixa eu te falar aqui a situação. A situação agora é essa. Você precisa me amar mais do que você ama essas situações. Eu devo estar acima dessas realidades para você. Jesus deve ser nosso amor primário, né, irmãos? Nosso amor primário. Os outros amores vêm, né, dentro dos seus lugares nas nossas relações. É claro que como servo do Senhor e como filho do Senhor, como discípulo do Senhor, você entende que deve ser um bom marido. Você entende que deve ser uma boa esposa. Você entende que deve ser um bom pai, uma boa mãe. Você entende que deve ser um bom líder dentro da igreja. Você entende que deve ser um bom amigo. Você entende, a partir do momento que você dedica sua vida a Cristo, seu amor a Cristo, a sua comunhão com Cristo e a sua relação com Cristo vai aprimorando as outras relações. Você vai amar melhor as outras pessoas. Você vai amar melhor seu marido, você vai amar melhor seu filho, você vai amar melhor seu amigo, você vai amar melhor seu líder, você vai amar melhor seu irmão. E aí o discípulo entende isso, a partir da exortação de Jesus, que de fato há um preço a pagar para segui-lo. Então, o que deve ser colocado na balança, irmãos, é justamente
entender esse preço e decidir se vou querer ir ou não vou. Se vou querer estar com Cristo ou não vou querer estar com Cristo. É claro que nem todos, eu entendo isso, irmãos, eu entendo isso. Eu entendo que nem todos vão poder estar na evangelização aqui sábado de manhã. Eu entendo isso, que nem todos vão poder estar, porque já tem compromisso agendado anteriormente. Entendo isso. Mas é entender que, como discípulos do Senhor, nós devemos nos colocar como instrumento em suas mãos. Nós somos chamados para deixar a nossa comodidade e verdadeiramente abraçar esse discipulado. Ainda que muitas vezes esse discipulado implique em perdas. Nós somos de Jesus e estamos com Jesus. E é claro que a comunhão com Cristo vai resultar em muitas bênçãos em nossas vidas. Mas a gente tem que ter plena consciência que estar com Cristo vai requerer de nós um preço alto a pagar. Então esse é o preço do discipulado apresentado aqui no texto, por meio desses três personagens. Primeiro, aquela multidão que não queria nada com Jesus, gente. Não queria nada com Jesus. Né? Não, você é discípulo de Jesus? Não, sou discípulo de Jesus, não. Não. Você é da igreja? Não, sou da igreja, não. Não, eu vou lá porque eu gosto de lá tal, mas quero seguir de longe a Jesus assim, não quero me envolver muito não. Você tem aqueles que se empolgam, né? Ouvem a pregação, ou ouvem um louvor que toca no coração, fica empolgado. Opa, Jesus, estamos aí. Quero seguir o Senhor. Hein? Quero segui-lo, Jesus, quero segui-lo. Aí Jesus vai lá e fala da realidade desse serviço, né? Rapaz, é assim, Jesus, então deixa eu pensar aqui mais um pouquinho. Vamos fazer um negócio, Senhor. Vamos fazer um negócio. Eu tenho 20 anos, vamos fazer um negócio, Jesus. Tem 20 anos? Vou esperar uns 5 anos aí. Deixa eu passar uns 5 anos aí, uns 10 anos. Aí a gente volta a conversar, né? Aquele que enxerga a realidade, né? E existe aquele outro que está inserido na seara do Senhor. Ele é discípulo do Senhor, mas muitas vezes ele é seduzido a amar mais o mundo do que a Cristo. É perigoso isso. O discípulo precisa estar ligado e entender que a sua existência está conectada a esse Senhor e a esse Salvador. E que precisamos, acima de tudo, irmãos, amar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dedicar a nossa existência a Ele. O apóstolo Paulo fala que se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Ou seja, aquele que é de Cristo glorifica ao Senhor na sua vida e na sua morte. Porque a sua existência pertence ao Senhor. Então que nós, os discípulos do Senhor, possamos também ter essa percepção. Que muitas vezes servir ao Senhor vai exigir de nós um preço a ser pago. Mas que nós não fiquemos desanimados, né, gente? Porque a gente sabe que estar com Jesus é infinitamente melhor, né? São palavras do apóstolo Paulo. Olha, eu sei, estar com Cristo é infinitamente melhor. O apóstolo Paulo fala do anseio dele de encontrar Jesus, né? Mas, se eu tenho que servir vocês aqui, eu fico aqui mesmo. Então, eu fico aqui para ser instrumento de Deus na vida de vocês. Mas eu quero estar com Cristo, porque estar com Ele é infinitamente melhor. Que esse sentimento e essa convicção estejam no nosso coração. Tá bom? O segundo slide, vamos lá para o segundo slide, para a gente finalizar. Os irmãos me ajudam aí. Alguns custos do discipulado que eu coloquei aí. A primeira expressão. Renúncia de si mesmo. Ô, irmão, isso é difícil, né, gente? Isso aí não é fácil não, gente. Isso aí é difícil, né?
Isso é difícil porque a gente ainda tem muito da velha vida na nossa nova vida, no nosso coração. Então, renunciar a gente mesmo é um desafio para cada um de nós. Dietrich Bonhoeffer renunciou à sua vontade. E ele pagou um preço muito alto por isso, né? Mas os discípulos do Senhor devem renunciar à sua vontade se a sua vontade estiver em choque com a vontade do seu Senhor. Vai prevalecer a vontade do Senhor. Eu não preciso nem falar assim, olha, Senhor, que a tua vontade prevaleça. Vai prevalecer a vontade desse Senhor. Então precisamos renunciar a nós mesmos, irmãos. A segunda expressão, amor incondicional, aquilo que a gente falou aqui, né? Jesus Cristo é o nosso amor primário. Nosso amor primário. E o nosso amor a Ele não deve estar condicionado a nenhuma realidade ou a nenhuma situação. Olha, Deus, eu vou para a igreja. Olha, Jesus, eu vou para a igreja se o Senhor me der isso. Eu vou para a igreja se o Senhor fizer isso. Eu não quero desanimar a ninguém dizendo que você não tem liberdade para pedir e crer que você pode receber algo de Jesus. Ele pode fazer, ele pode realizar, sim. Mas que o seu amor a Ele não esteja condicionado a nenhuma realidade ou a nenhuma circunstância. Jesus parou de multiplicar os pães, as pessoas pararam de gostar de Jesus. As pessoas pararam de gostar de Jesus. Parou de multiplicar os pães, pararam de gostar dele. Não só pararam de gostar dele, como depois crucificaram ele, né, gente? Crucificaram ele. Então, que nosso amor não esteja condicionado a nenhuma realidade. Terceira expressão. Entrega sem restrição. Entrega é sem restrição mesmo, né? Pela manhã eu estava falando do texto que diz que nós devemos abandonar o velho homem e nos revestir do novo homem. É o texto em Efésios, né? E o apóstolo Paulo coloca a responsabilidade nos membros da igreja dessa ação. E aí eu usei a seguinte imagem. É como se você tivesse uma grande casa e lá no quintal de trás você tivesse um quartinho. Aí você deixava o velho homem lá, né? Aí, de vez em quando você vai lá dar água para o velho homem, de vez em quando você vai lá dar comida para o velho homem, você vai alimentando ele, você não deixa ele morrer. E o texto de Efésios diz que você tem que deixar ele morrer. Deixa esse velho homem morrer. Abandona esse velho homem, né? Abandona ele. Tem que esquecer ele, tem que abandonar ele, tem que deixar ele morrer. Mas frequentemente a gente vai visitar o nosso velho homem, a gente vai alimentar ele, a gente vai dar água para ele e ele vai sobrevivendo. E aí o texto vai falar em Efésios que esse velho homem é capaz de corromper a nossa natureza. Ou seja, nos conduzir ao pecado novamente. Então, devemos entregar nossa casa ao Senhor por completo. A gente não deve manter nenhum cômodo e deixar guardado esse velho homem para ele se levantar e derrubar a gente, não. A gente tem que matar ele mesmo. Então, temos que nos entregar a Cristo sem nenhuma restrição. O crente ainda tem dificuldade com determinados pecados, mas o texto diz que você não deve se conformar. Não vos conformeis com este século. Você não pode se conformar. Se o crente ele tem um pecado que atrapalha ele de desenvolver a sua vida com Deus, ele precisa chorar diante de Deus pedindo que Deus o liberte desse pecado, porque ele não pode permanecer com esse pecado. Esse pecado tem que morrer. Ele tem que ser liberto desse pecado.
nós devemos ser libertos dos nossos pecados, irmãos. Não podemos manter pecado de estimação, como alguns pregadores dizem, que tem gente que mantém pecado de estimação. Não pode. A entrega tem que ser total. A quarta expressão: ser discípulo do Senhor é entender que nós teremos algumas perdas, irmãos. Que teremos algumas perdas. Se coloque no lugar daquele fariseu e pense que Jesus estivesse falando aquelas palavras para você. Olha, você vai dormir no chão comigo? Você dormiria no chão com Jesus? Aí talvez a gente pense assim, pô, pastor, é fácil responder isso agora. Eu estou aqui, olha, eu tenho o meu quarto, eu tenho minha cama. É fácil responder isso agora, mas se nós estivéssemos lá, nós dormiríamos no chão com o Senhor? Né? Nós aceitaríamos essa perda para que o nome do nosso Senhor fosse glorificado, irmãos? Abraçar o discipulado é entender que muitas vezes a gente vai ter perdas. A penúltima expressão: compromisso com sua causa. Compromisso com sua causa. Compromisso com sua causa. Jesus, interpelado pelos discípulos no Evangelho de João, os discípulos queriam dar comida para Jesus e Jesus vai falar para ele: olha, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, antes mesmo de se alimentar, Jesus estava comprometido com a sua causa, que era anunciar o reino de Deus. E aí nós recebemos essa tarefa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é pregar a sua palavra, que é anunciar a salvação do Senhor. Então devemos estar comprometidos com essa causa, com a pregação do Evangelho. Toda vez, então, que a igreja for convocada para pregar o Evangelho, ela deve aceitar esse chamado, porque ela deve estar comprometida com a causa do Senhor. Em último lugar, meus irmãos, ser discípulo de Jesus é abraçar o estilo de vida de Jesus. Jesus era um homem cujo a existência priorizava realidades espirituais, como eu acabei de mencionar aqui. Ele amava a Deus, ele amava o Pai. E olha o sacrifício que ele fez, porque ele deixou a sua glória, assumiu a forma de homem, nasceu num lugar horrível. O nascimento de Jesus foi num lugar horrível. Sua vida também não foi uma vida assim, de muitas posses materiais, não. Quando começou o seu evangelho, as privações aumentaram ainda mais, porque tinha vezes que ele não tinha onde dormir, não tinha onde reclinar a cabeça. Pensar na sua morte, então, meus irmãos, morte de cruz, era uma morte marginalizada. Era uma morte para criminosos. Criminosos dos piores da sociedade romana, tá? Criminoso dos piores da sociedade. Essa era a morte de cruz. E Jesus foi lá, morreu, morte de cruz. Por que que Jesus fez tudo isso, pastor? Porque ele amou a mim e a você. Porque é um amor, sabe? O amor de Jesus é um amor que tudo sofre, tudo padece, né? Ele suportou tudo isso porque ele nos amava. E ele queria nos tirar do inferno. E ele conseguiu fazê-lo. Ser discípulo de Jesus é viver uma vida espelhada
na sua vida, na vida dele. E o propósito de Deus, meus irmãos, é nos tornar a imagem e a semelhança desse Salvador. E Deus começou uma obra em nós. E Ele vai completar essa obra, Ele vai terminar. Ao final da nossa vida e ao final da nossa existência, nós seremos a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Que a palavra nos anime, não desanime não, né? Que ela não desanime a gente não. Olha, tem um preço a pagar? Tem. Mas vamos pensar, vale a pena pagar? Vale, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena pagar, porque não existe companhia mais preciosa do que a companhia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Vamos dar tempo de cantar de novo? Vamos ficar de pé, vamos cantar de novo, irmãos. Nós cantamos uma música que nós precisávamos de Jesus, né? Então vamos cantar ela de novo?